Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Dinar. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os colegas. Hoje nós vamos falar do sangue, tá? O tema de hoje é um tema que faz parte do sistema cardiovascular, digamos assim, né? Que nós falamos lá do sistema cardiovascular, agora a gente fala propriamente do sangue, tá? Pessoas acidentadas ou submetidas a cirurgias podem precisar de transfusões sanguíneas para repor a quantidade de sangue que foi perdida, tá? Dependendo da quantidade de sangue que foi perdida aí e como foi perdido esse sangue, ela precisa de sangue por meio de transfusões para que ela possam não vir a óbito, tá? Em média, nós doamos 450 mililitros de sangue por vez, né? E temos em torno aí de 5 litros de sangue no nosso corpo. É uma quantidade que a gente acha que é pouco, mas tirando aí aproximadamente meio litro por vez que vai fazer doação, a reposição é muito rápida e é muito interessante essa reação que o nosso organismo tem para a doação. Lembrando que as doações elas devem ser voluntárias e não deve haver cobrança de dinheiro, pois é ilegal, tá? E quais são as condições que uma pessoa deve ter para que ele possa ser um doador? Bom, a pessoa deve, ao chegar ao hemocentro, que é o local de centro de coleta de sangue na sua cidade aí ou em uma cidade próxima sua que tem, apresentar a identidade, né, que é o RG, para que prove quem é ela mesma. A pessoa deve ter entre 18 e 65 anos, estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas antes da doação, não estar em jejum, porque pode ser um fator a mais para a pessoa ter um desmaio, tá? Não ter ingerido alimentos, ter ingerido alimentos leves e sem gordura, principalmente. Não ter realizado exercício físico, pois há um desgaste, pode dar uma alteração aí, tá? E lembrando que ao chegar ao hemocentro, você vai passar por uma bateria de entrevista para fazer toda essa doação de sangue. Você passando por essa bateria de entrevista, você vai fazer a doação do seu sangue, ele vai passar por um exame e caso detecte nele a presença de alguma doença, você é chamado novamente ao hemocentro para fazer novos exames. Se caso constatado, o hemocentro caminha para uma unidade de tratamento, tá? Aqui nós temos um vaso sanguíneo capilar, né? Vamos dizer assim, que é um vaso sanguíneo com um calibre bem fino. E aí, dentro desse capilar aqui, nós temos os glóbulos brancos, nós vamos falar qual é a função dele, né? Que são os leucócitos, a palavra leuco significa branco. Nós temos os glóbulos vermelhos, ou hemácias, tá? Nós temos o plasma, que é a parte do líquido, composto aí por glicose, água, sais minerais, etc. Tá? E nós temos as plaquetas, que são pedaços de hemácias, que é como, vamos dizer assim, é uma rede que serve de tampão para um ferimento. Tá? Quais são as funções do sangue? O sangue serve para quê? Bom, o sangue ele leva alimento, ele pega o alimento ali na região do intestino, o intestino delgado. Quando faz toda essa absorção, o sangue que fica responsável por carregar esse alimento até as células. Leva também o oxigênio lá dos pulmões, tá? O hormônio das glândulas para a célula. E o sangue também remove o gás carbônico e outros resíduos presentes no organismo, tá? No sangue contém células que defendem o organismo contra infecções e ajudam a distribuir o calor, regulando, no caso, a temperatura, tá? Pega regiões, vamos dizer assim, mais quentes e acaba levando para regiões mais frias para fazer um balanceamento, tá? De que é feito o sangue? Bom, o sangue é formado por célula mergulhada em um líquido, esse líquido é o plasma, que nós vimos agora há pouco. Há várias substâncias dissolvidas no plasma, como, por exemplo, a glicose, sais minerais e diversas proteínas, tá? Além da água, claro, presente que a gente toma, ela também está ali presente, tá?
As células do sangue realizam diversas funções diferentes. As hemácias transportam oxigênio, que são os glóbulos vermelhos, né, que são responsáveis por transportar o oxigênio de um lugar para outro. Já os leucócitos, que são as células brancas, defendem o corpo, e as plaquetas ajudam a interromper o sangramento. Tá? Ela é uma rede que está aí nesse auxílio de fazer, houve um buraco, ela, vamos dizer assim, cria uma rede e estanca o sangue. Tá? Elementos figurados do sangue são as hemácias, leucócitos e plaquetas, tá? Aqui nós temos como é feita essa doação de sangue, por exemplo, um exemplo. A pessoa coletado o sangue da pessoa, depois esse sangue que ele é coletado nesse tubo de ensaio é levado para uma centrífuga. Nessa centrífuga ela gira numa velocidade altíssima e com isso, como ela gira numa velocidade muito rápida, ela vai separar os elementos figurados do sangue aí, tá? Vai ficar o plasma, vai ficar o leucócito, plaquetas e hemácias. E aí daqui é encaminhado, vamos dizer assim, para dar uma verificada aí na quantidade de leucócitos, de plaquetas e hemácias, se está na quantidade aí permitida, ou se está abaixo ou se está acima, tá? E aí dá para detectar algumas doenças, tá? Pelo sangue se detecta muitas doenças quando elas estão presentes. As hemácias. Em cada milímetro de sangue, cada milímetro cúbico, tá? Em cada milímetro cúbico de sangue há entre 4 milhões e 6 milhões de hemácias, que são os glóbulos vermelhos, tá? E as hemácias, elas contêm a hemoglobina. A hemoglobina é responsável pelo transporte do oxigênio. Além da hemoglobina também, ela é responsável por dar essa cor vermelha à hemácia, tá? Os glóbulos vermelhos, tá? Nos pulmões, a hemoglobina, ela se combina com o oxigênio. Então, quando a hemoglobina se combina com o oxigênio, nós chamamos de oxihemoglobina, tá? Então, a oxihemoglobina é a combinação da hemoglobina mais o oxigênio. Então, os dois se juntam, os dois dão a mão ali e agora vão viajar pelo corpo até vamos dizer assim, as células. Aí acontece o seguinte, lá nos tecidos ocorre o inverso, ou seja, o oxigênio deixa a hemoglobina, vai para a célula e aí a hemoglobina retorna de novo, tá? Lembrando que a hemoglobina ela transporta apenas uma pequena parte do gás carbônico, a maioria do gás carbônico é levado pelo plasma, tá? As hemácias, elas são achatadas, tá? Elas não poderiam ser como uma esfera, porque a parte central não absorvia tanto o oxigênio, então teria essa deficiência, ela é achatada por esse motivo mesmo, por ela ter uma área de contato melhor com o oxigênio. Lembrando que as hemácias elas não têm núcleo, tá? Não tem o DNA nela aí, tá? E pode ser considerada pequenos pacotes de hemoglobinas, tá? As hemácias são produzidas na medula, tá? De certos ossos, no tutano, né? Você pode entender por esse linguajar, como por exemplo costelas, vértebras e outros ossos longos, e vivem cerca de 120 dias, tá? As hemácias a cada 120 dias elas são renovadas. Surgem novas hemácias e as velhas elas vão se tornando aí, por exemplo, plaquetas, elas vão sendo destruídas, tá? Pelo fígado, pelo vaso, por exemplo, e aí vai tendo uma renovação constante. Por isso que doar sangue não é uma perda, tá? Doar sangue, na verdade, você até ajuda a renovação sanguínea, tá? E aí elas são destruídas onde? No fígado e no baço, tá? O que é uma anemia? Uma pessoa com anemia, ela apresenta menor número de hemácias, ou seja, menor número de glóbulos vermelhos. Nós vimos ali que tem entre 4 e 6 milhões, então uma pessoa que tem abaixo aí dessa quantidade, ela se torna uma pessoa anêmica, porque ela vai ter certas dificuldades no carregamento de alimento, no carregamento de oxigênio, e aí com isso ela vai ter vários problemas, como, por exemplo, cansaço, dor de cabeça, falta de ar e tontura, tá? Então, a anemia, existe vários tipos de anemia, tá? Mas, para você combater uma anemia, uma alimentação com feijão, por exemplo, com fígado,
é importante. Além do mais, o médico pode passar sulfato ferroso, tá? Mas para você não chegar nessa questão do sulfato ferroso que não é bom, é interessante que você se alimente aí, por exemplo, de verduras escuras, de um feijão, por exemplo, cozinhado numa panela de ferro, que você se alimente, vamos dizer, de fígado, por exemplo, é muito importante. Os leucócitos, ou glóbulos brancos, tá? Glóbulos brancos, na verdade, é a mesma coisa que leucócito. A palavra leuco significa brancos, tá? E citocélula, ou seja, células brancas. Para que serve? Bom, os leucócitos defendem o organismo contra micro-organismos e outros invasores, tá? Em cada milímetro cúbico há entre 6.000 e 10.000 leucócitos, tá? É uma quantidade já diferente lá das hemácias, que era milhões, por exemplo, que no caso já são 1.000, por exemplo. O aumento, quando se aumenta o número de leucócitos no organismo, está indicando a presença de uma infecção, tá? Você fez um exame de sangue lá, constatou que a pessoa tem lá 15, 20 mil leucócitos, por exemplo, em cada milímetro cúbico, você está com infecção. O médico vai pedir alguns exames para ter uma certeza ou para saber onde é que está essa infecção. E se caso estiver abaixo disso aí, você está propenso a adquirir uma doença com muita facilidade. Você está com o seu sistema imunológico frágil, tá? Os leucócitos são produzidos na medula de alguns ossos e também nos chamados tecidos linfáticos, tá? O tecido linfático é como se nós tivéssemos a rede de água e a rede de esgoto, tá? A rede de água é o sangue, a rede de esgoto seria mais ou menos o sistema linfático, tá? É mais ou menos fazendo essa comparação. Quem se encontra nos linfonodos, tá? No baço, no time e nas tonsila palatina. A tonsila palatina, na verdade, é o nome mais recente que nós chamamos aí para as amígdalas, tá? A gente vai perceber ela em alguns lugares, por exemplo, na virilha, nessa região aqui, nas axilas, é o lugar que a gente vai mais perceber, vamos dizer assim, esses linfonodos, esses nódulos linfonodos, tá? Existem vários tipos de leucócitos, os linfócitos, os monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, tá? Então, nós temos esses 5 tipos de leucócitos aí, cada quem tem uma especificidade do que vai fazer, tá? Alguns leucócitos, quando eles percebem que entrou um antígeno no nosso corpo, ele acaba saindo do sangue e vai fazer essa destruição. Ele sai do sangue, vai fazer... Essa saída que ele faz do sangue, por exemplo, para destruir esses antígenos, é chamada de diapedese, tá? Então, o que é diapedese, professor? É a saída de leucócito do sangue, tá? Então, ele sai para fazer essa destruição, tá? Alguns leucócitos reconhecem que há antígenos ali no organismo, avisa outros específicos e assim eles encadeiam ou vão produzindo para combater. A defesa por anticorpos, tá? Antígenos são proteínas estranhas. É como se entrasse alguma coisa no meu nariz e eu tivesse que espirrar, porque alguma coisa estranha entrou, então eu tenho que jogar para fora. Os antígenos são proteínas estranhas que adentram o nosso corpo, e aí com isso o que vai acontecer é que vai produzir anticorpos, tá? Anticorpos são para combater os antígenos. No caso aqui, vão neutralizar os antígenos, vão neutralizar, por exemplo, aí um vírus, tá? Para cada antígeno há uma proteína específica, tá? Ou um anticorpo específico, tá? Então, nesse caso aqui, se eu produzo um anticorpo específico para esse tipo de antígeno, para esse tipo de vírus, ele não vai servir para outro tipo de vírus, tá? É como se fosse uma chave para a fechadura. Aquela chave só abre aquela porta, ela não vai abrir outras portas, ou pelo menos não é para abrir, tá? Então, é por isso que eu coloquei aqui chave fechadura, tá? Essa chave é dessa, então a outra já é outra chave, tá? Então, para cada antígeno, para cada vírus, vamos dizer assim, tem que ter um anticorpo específico. Por isso que se produz vacinas aí para cada vírus, porque, na verdade,
só vai combater se for de forma específica, tá? Os leucócitos encarregados de produzir anticorpos são os linfócitos, tá? Nós vimos que são 5 e um deles são os linfócitos, tá? E eles são encontrados em grande número nos linfonodos, tá? Podem perceber essas ínguas, tá? Ínguas, na verdade, são os linfonodos no pescoço, nas axilas, na virilha, principalmente, tá? Mas ela está espalhada pelo nosso corpo, tá? Depois que a gente estuda a defesa dos anticorpos, seja ela natural, a gente começa a entender a questão da vacina, tá? A importância da vacina, da gente ativar alguns anticorpos ou produzir alguns anticorpos no nosso corpo. E a vacina tem essa finalidade, tá? A vacina, ela contém micro-organismos mortos ou atenuados, ou ainda parte de micro-organismos que pode ser reconhecido pelo corpo como antígeno, tá? Como algo estranho, tá? É uma técnica milenar, é uma técnica bem antiga, bem velha, vamos dizer assim. A vacina da China, por exemplo, ela usa essa técnica. A vacina de Oxford é uma técnica mais moderna, mas, porém, nenhuma nem outra aí, na verdade, vamos dizer assim, que dá para você dizer assim, não, é o mais preciso, tá? Você pode pegar um vírus, bater nele, bater até matar ele, por exemplo, e aí você vai criar a partir dele uma vacina, ou seja, quando esse vírus morto entrar no seu corpo vai perceber que entrou algo estranho, vai começar a produzir anticorpos, tá? Ou pode ser atenuado, que você vai pegar um vírus, descer o cacete nele, mas quando ele estiver, vamos dizer assim, quase morto e ele não servir mais para nada, aí você também vai desenvolver uma vacina dela. Ou você pode, além de bater muito e deixar mole, matar, você ainda vai cortar em pedaços ainda esses micro-organismos e aí você vai desenvolver aí uma vacina, tá? Quando precisamos de uma defesa muito rápida, lembrando que a vacina é algo que ela demora a ter uma resposta, tá? Não é você vacinou hoje, já os anticorpos já estão prontos já para hoje. Houve até um caso, acho que alguém vacinou na Inglaterra e depois de 6 dias testou positivo para o coronavírus, por exemplo. Assim de ter um cuidado específico com a questão da vacina, porque talvez ela não passou o tempo suficiente que era para passar de 1 ano e 8 meses para frente, para ter uma eficácia, tá? Foi produzido no tempo muito rápido, as vacinas, por exemplo. Mas essa questão de ela produzir uma resposta imunológica para o teu corpo, vamos dizer assim, células de memória, vai demorar um tempo. Então, isso aconteceu porque ainda o teu corpo ainda não tinha produzido anticorpos ainda o suficiente para combater, tá? Mas quando a gente precisa de uma resposta muito rápida, não, o que eu vou fazer aqui eu preciso para hoje mesmo, eu preciso para algumas horas, eu preciso para alguns minutos. Então, nesse caso, quando se tem uma suspeita, a pessoa pisou em um prego enferrujado, por exemplo, algum animal, cachorro, por exemplo, gato ou um animal silvestre, por exemplo, unhou a pessoa, mordeu a pessoa, ou a pessoa foi picada por uma cobra peçonhenta, vamos dizer assim, então deve se inocular na pessoa de forma muito rápida já o soro, o soro imune ou terapêutico, vamos dizer. Por quê? Porque no caso é o seguinte, a vacina ela vai desenvolver na pessoa anticorpos. O soro terapêutico, ele já tem anticorpos. Então, é uma diferença. A vacina ela vai fazer com que o teu corpo produza anticorpos. É bom? Sim. Ótimo. Já o soro não, já são anticorpos já prontos, já. Então, já pegou aquilo que era por exemplo, aí, vamos dizer assim, da serpente, já pegou ela, por exemplo, já pegou a peçonha ali da cascavel, por exemplo, e já desenvolveu ela, esperando que se ela for picar alguém, seja utilizado contra ela mesma. Então, nesse caso, já estou utilizando anticorpos prontos, já que isso passou lá por outros animais até produzir isso aí. Geralmente, uso o cavalo, tá? Para produzir isso aí, tá? Leucemia, a palavra leu, que eu já falei que são
é branco, tá? E leucemia a gente vai lembrar de câncer, então é um tipo de câncer maligno, lembrando que tem o câncer benigno e o maligno, tá? O benigno é aquele que é um caroço e ele pode ser retirado com uma cirurgia simples e a pessoa viver a vida normal aí por milhares de anos, tá? Já o maligno, o benigno, tá? O maligno é aquele que ele acaba se espalhando pelo corpo da pessoa, infelizmente, e não tem o que fazer mais, tá? A não ser que a radioterapia ou a quimioterapia barre isso aí, mas, do contrário, a cirurgia não vai fazer mais isso, tá? Que causa acúmulo de células doentes na medula óssea, tá? Então, a leucemia ela é um excesso de leucócitos, é um excesso de leucócitos presente no sangue. Elas substituem as células saudáveis por essas células malignas, tá? Então, esse excesso aí pode ser substituído no caso de uma troca de medula. Vamos fazer um transplante de medula, aí troca a medula que é onde produz, aí então vai começar a produzir, vamos dizer assim, um sangue agora, vamos dizer assim, saudável. É uma doença dos glóbulos brancos, dos leucócitos, tá? E muitas vezes sua origem é desconhecida. Infelizmente, tem muitas crianças que têm leucemia, tá? As plaquetas, tá? Em 1 milímetro cúbico de sangue, há entre 150 mil e 400 mil plaquetas, tá? Pois elas têm a função de lançar no sangue substâncias que fazem com que o sangue coagule no local do ferimento. Houve ali um ferimento, alguém passou, tocou o pé em alguma coisa, se cortou com uma faca, ou se furou alguma coisa assim. Então, o que acontece? As plaquetas elas vão criar uma rede naquele ferimento ali, vai impedir que esse sangue continue e aí depois vai cicatrizar, tá? O coágulo é formado por hemácias, por leucócitos e plaquetas presas à rede de uma proteína, a fibrina, tá? Que forma essa rede, tá? E a hemofilia, tá, gente? Hemofilia, a palavra hemo, vamos dizer assim, hemo, sangue, filia, por exemplo, vamos dizer assim, filho, próximo, alguma coisa assim, tá? Então, é uma doença genética hereditária, que é passada de pai para filho, tá? Que se caracteriza por desordem do mecanismo de coagulação do sangue e manifesta-se quase exclusivamente no sexo masculino. Vamos dizer assim, que a pessoa, o hemofílico, ele deve evitar levar arranhões, porque quando ele leva um arranhão, não é estancado o sangue dele, ele fica sangrando aí até mesmo por dias, por exemplo. Um arranhãozinho pequeno, ele vai ficar aí até ter, vamos dizer assim, uma misericórdia de alguma plaqueta e fazer isso. Ele não tem plaquetas praticamente, tá? O número é muito baixo, é insuficiente para estancar isso aí, tá? Já pensou se isso acontecer no sexo feminino, quando ela tivesse, por exemplo, no período menstrual, por exemplo, seria fatal para ela, tá? Então, exclusivamente do sexo masculino, tá? Então, a hemofilia seria um impedimento de estancar uma hemorragia. Os grupos sanguíneos, vamos falar um pouquinho dos grupos sanguíneos, embora eu já tenha uma aula aqui no canal, você pode acessar lá, estudar um pouquinho sobre os grupos sanguíneos, tá? Mas eu volto aqui e dou uma explicadinha para vocês, tá? Do sistema ABO, existe o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O, tá? Então, são esses 4 grupos. Nós temos o doador universal, aquele que pode doar para todos, e nós temos o receptor universal, tá? Quem é o doador universal? É o tipo O. Quem tem o tipo O pode doar sangue para todo mundo, graças a Deus. Mas ele não pode receber de ninguém, a não ser dele mesmo, por exemplo. Do tipo O, claro. Tá? Então, quem tem o tipo O pode doar sangue para todo mundo, mas não pode receber de todo mundo, tá? Só é o doador universal. Agora, receptor universal é o tipo sanguíneo AB. Ele pode receber de todo mundo, só que tem um problema, não pode doar para ninguém, tá? Então, tem isso, tá? Então, nós temos o doador universal e nós temos o receptor universal, tá? Aqui nós temos uma lâmina. O que a gente faz nessa lâmina, tá? Eu vou explicando aqui, e aí vocês podem até anotando aí, tá? Eu vou precisar de 3 soros, tá? Eu vou precisar do soro anti-A, eu vou precisar do soro anti-B, eu vou precisar do soro anti-RH, tá?
fator D, o pessoal também chama, tá? Vou precisar de 3 gotinhas de sangue. Geralmente eu vou usar 2 lâminas aí para o sangue não ficar tão próximo para não misturar, tá? Vou pingar uma gotinha de sangue aqui, vou pegar uma gotinha do soro anti-A e vou mexer aqui. Se caso ele aglutinar é coalhar, tá, gente? Ele vira pacotes. Se caso ele virar um pacote, aglutinar aqui, eu já sei que é A, tá? Anti-A, eu já sei que é A. Se ele não aglutinar aqui, eu vou outra gota de sangue. Se ele não aglutinar aqui, continua sendo A. Se ele aglutinar aqui, eu sei que é positivo. O que vai acontecer é o seguinte. Aqui, ó. Aqui, se o sangue ficar coalhado, aglutinado, que é o termo mais correto, é positivo. Se ele não aglutinar, é negativo. Então, no soro anti-RH, vai dizer se é positivo ou se é negativo, tá? Aglutinou, positivo. Não aglutinou, negativo, tá? Se aglutinar aqui, não aglutinar aqui, então é A positivo. Então, nós temos um A positivo. Para eu ter um A negativo, o que vai acontecer? Para ter um A negativo, vai acontecer o seguinte: ele vai aglutinar aqui, não vai aglutinar aqui e não vai aglutinar aqui. Então, é A negativo. Para ser B positivo, ele não aglutina aqui, ele aglutina aqui. Ele aglutina aqui, aí ele é B. E ele vai aglutinar aqui, então ele é B positivo. Para ele ser um B negativo, para ele ser um B negativo, ele aglutina aqui e ele não aglutina aqui, tá? Para ele ser um AB positivo, ele vai aglutinar aqui em A e ele vai aglutinar em B, aglutinando nos dois. Então, ele é AB. E ele vai aglutinar aqui, ou seja, ele vai aglutinar nos 3. Se ele aglutinar nos 3, ele é AB positivo. Se ele aglutinar no primeiro e no segundo e não aglutinar no terceiro, que é no soro anti-RH, ele é AB negativo. Se ele não aglutinar aqui, nem aqui, e só aqui, ele é O. Só que ele é O positivo. Se ele não aglutinar nem aqui, nem aqui, nem aqui, ele é um O negativo, tá bom? Então, é assim que se faz a tipagem sanguínea, para saber qual tipo sanguíneo que existe, tá? O meu é A positivo. Por quê? Porque eu aglutinei utilizando o soro anti-A, não aglutinei, claro, no soro anti-B e aglutinei no soro anti-RH, tá? Então, eu sei que eu sou A positivo, tá bom? Os problemas das transfusões acontecem quando a membrana das hemácias do doador possui substâncias diferentes das encontradas nas hemácias do receptor, ou seja, uma incompatibilidade do doador com o receptor. Então, isso vai acontecer um problemão, tá? Karl Landstein percebeu isso, que muitas pessoas morriam após receber transfusões de sangue. Ele falou, calma aí, tem alguma coisa errada. E aí ele foi estudar e ele acabou descobrindo isso aí, tá? No plasma de um indivíduo, existem anticorpos, tá? Então, esses anticorpos é para combater aquilo que é estranho, tá? Opa, vai combater aquilo que é estranho, tá? Lembrando que nós estamos falando de aglutinina e aglutinogênio, tá? Então, aqui nós temos o seguinte. Exemplo, antígeno A. Se tem um antígeno A, é do tipo A, tá? Só que ele vai ter um anticorpos B, tá? Se ele tem anticorpos B, significa dizer que todo sangue que for B, que for doado para o A, vai ter um problema. Esse sangue ele vai coagular, ele vai parar de circular nas veias e a pessoa vai morrer, tá? Então, quem é do tipo A não pode receber sangue do tipo B, ok? Seguindo em frente. Antígeno B é porque o sangue é do tipo B, só que ele tem anticorpos A. Então, se a pessoa é do tipo B e ele receber sangue do tipo A, vai acontecer problema de aglutinar. Esse sangue ele vai coagular nas veias, nas artérias, e vai parar de circular, a pessoa vai morrer, tá? Antígenos A e B. Sabemos que é do tipo AB, tá? Já acabamos de falar ali quando nós estávamos falando dos soros, tá? Só que não tem anticorpos, tá? Se não tem anticorpos, então eu posso receber de todo mundo, porque eu não tenho ninguém que vai impedir de receber. O A tinha anticorpos B, o B tinha anticorpos A.
E o AB não tem anticorpos, então ele pode receber de todo mundo, porque não vai ter problema nenhum, tá? E existe o sem antígenos, nós falamos aqui, tá? Sem antígeno que é do tipo O, tá? Só que ele tem anticorpos A e B, ele não pode receber nem de A, nem de B, e nem de AB também, tá? Se ele não pode receber nem de A nem de B, logo ele não pode receber dos dois juntos também, tá? Então, essa aqui é uma explicação, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Então, é isso, galera. Mais uma vez, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, diga como foi a aula, diga como você entendeu, se inscreva no canal, compartilhe com outros colegas, peço para eles se inscreverem no canal do Professor Ednar. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!